Muito boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Muito boa noite, queridos amigos que também nos acompanham nesta noite, nesse estudo bíblico. Hoje um pouco diferente. Estamos fazendo alguns testes, né? Como eu já disse essa semana, a tecnologia ainda não está tão entranhada em nossas veias, mas nós estamos aprendendo, estamos testando também essas ferramentas que Deus nos permite usar. E hoje, então, vamos fazer o nosso estudo bíblico, já como foi anunciado, com a participação do pastor Jackson, que eu vou chamar daqui a pouco, ainda não. Vamos falar sobre Santa Ceia e falar um pouco da questão prática, principalmente nesse tempo de pandemia, quando nós temos restrições com relação à aglomeração de pessoas, com restrição à questão dos nossos cultos presenciais. Então, nós vamos abordar questões teológicas importantíssimas que nós devemos sempre relembrar, né? Todos nós, luteranos, aprendemos lá na instrução de confirmandos ou na instrução de adultos, ouvimos sempre em estudos bíblicos, nos cultos, falar sobre Santa Ceia. Nada melhor do que retornar à nossa dogmática, voltarmos aos nossos artigos de fé, e também aqueles que não são luteranos têm a oportunidade de aprenderem um pouco, conhecerem um pouco mais a respeito do que a Igreja Luterana confessa e crê a respeito da Santa Ceia. Hoje nós não teremos música. Graças a Deus está funcionando as coisas aqui, tivemos que organizar algo diferente. Esperamos que a internet contribua para que a gente continue, vá até o fim com o nosso momento de estudo. Nós não teremos hinos, nós não teremos música, mas não tem problema. Para iniciar, eu gostaria de fazer a leitura do texto do livro de Atos, indicado para este próximo final de semana, o culto deste final de semana. Lembrando que no período entre a Páscoa e o Pentecostes, as leituras do Antigo Testamento são substituídas pelas leituras do livro de Atos dos Apóstolos. Então, o texto para esse final de semana, que é o final de semana do Bom Pastor, fala a respeito do início do trabalho da igreja e de como esse rebanho do Bom Pastor, os primeiros cristãos, eles viviam na sua vida diária, principalmente compartilhando a sua fé. A leitura é do capítulo 2 do livro de Atos, do versículo 42 até o versículo 47. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de amor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Esse texto fala da vida de culto, né, do estar juntos, reunidos em oração, do partir do pão, referência também à Santa Ceia. Mas uma parte que eu acho bastante interessante é o bom exemplo dos cristãos já lá no início. Eles louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. As pessoas de fora olhavam e viam um bom exemplo de vida prática dos cristãos. Que bom se nós cristãos continuarmos sendo hoje bons exemplos, sermos estimados por todos, respeitando cada um na sua individualidade. Muito bem. Quero convidar, então, pedir que a Nicole coloque aí na nossa live aí, o colega pastor Jackson, pastor da comunidade São Lucas, aqui do bairro Pinheirinho, em Curitiba, nosso atual conselheiro distrital. Ele aceitou, então, esse nosso convite para falarmos um pouco a respeito de Santa Ceia. Boa noite, colega Jackson, faça a sua saudação e logo mais, então, nós partimos para o que interessa. Muito bem, boa noite, pastor Márcio, boa noite à congregação São Marcos, também a Nicole, né, que está na parte técnica aí, um abraço muito especial também.
Também um abraço especial a todos que acompanham esse momento de estudo, de devoção, né, de um tema tão bacana, tão importante. Agradeço aí o convite para participar desse momento junto com, né, a congregação, e aqueles que nos acompanham, que já são luteranos, certamente já têm uma base muito boa sobre esse tema, mas sempre surgem dúvidas, sempre tem temas que nós, por vezes, precisamos relembrar, né? Ainda mais nesse período que nós estamos vivendo, da pandemia. Então, acho que é oportuno a gente aí, de fato, dialogar, conversar sobre esse tema. E aqueles que não são luteranos, que também estão acompanhando esse momento, é uma oportunidade aí para interagir, tirar suas dúvidas, enfim, que Deus abençoe esse momento de diálogo a respeito desse tema tão importante na vida do cristão. Isso aí, pastor Jackson, é bem lembrado, eu esqueci de falar antes, mandem suas perguntas, suas dúvidas, seus comentários, a Nicole vai anotar ali e, na medida do possível, vai passando aqui para que a gente possa esclarecer, para que a gente possa trazer a participação de vocês também. Muito bem, pastor Jackson, introduza o assunto, traga aí os pontos principais, aquilo que é mais importante sobre a Santa Ceia. Enquanto isso, os nossos irmãos vão trazendo suas participações também, nós vamos conversando aí a partir do que as nossas confissões falam, a partir da palavra de Deus. Fique à vontade, então, pastor Jackson. Muito bem, mais uma vez convido, né, aqueles que nos ouvem a fazerem as suas perguntas. Eu imagino que muitos têm perguntas aí a respeito desse tema. Então, por favor, tenham essa liberdade, né, de fazer as perguntas e nós vamos tentar aí, à medida do possível, respondê-las. Mas vamos lá. O tema hoje ele está bastante ligado ao momento que nós estamos vivendo, a pandemia, que tem limitado muitas coisas. Uma delas é o fato das pessoas não poderem se aglomerar na igreja, estar na igreja se aglomerando, né? Então, isso também tira das pessoas, além da comunhão entre os irmãos, estar junto com outros, também limita muito a questão da Santa Ceia. Como é que nós podemos praticar a Santa Ceia, como nós podemos desenvolver, né, esse momento que nós estamos vivendo, sem nós nos preocuparmos com se estamos fazendo correto ou não, se aquilo agrada ou não a Deus. Por isso que eu acho que o tema que você propõe hoje, pastor Márcio, é um momento muito bacana para nós conversarmos aí a respeito, né? Mas talvez seria interessante nós não só falarmos do momento como tal, né, da pandemia, mas também falarmos um pouquinho da doutrina da Santa Ceia. Nós, como Igreja Luterana, enfatizamos bastante o assunto, temos uma preocupação muito grande com o tema, com a doutrina, mas também uma preocupação muito grande na questão prática, né? E tudo isso, então, envolve justamente você estudar bastante o tema, né? Nós, pastores, ficamos aí 1, 2, 3 anos com os jovens, adolescentes, falando da Santa Ceia, desculpa, instruindo esses jovens a respeito desse e de tantos outros temas. Em estudos bíblicos, em momentos de culto, nós, né, reforçamos esse tema. E nós temos praticamente 3 grandes linhas que interpretam a doutrina da Santa Ceia. Temos mais, mas aqui talvez poderíamos destacar 2, e o objetivo aqui não é denegrir, falar mal de outro grupo religioso. Respeitamos quem pensa diferente, respeitamos quem ensina diferente, mas nós, como Igreja Luterana, precisamos ter muito claro o que nós cremos, o que nós confessamos e o que nós ensinamos. Para que nós, e aqui eu sempre destaco, por que é importante eu conhecer a doutrina da Santa Ceia? Por que é importante eu conhecer a doutrina do batismo, né? E tantas outras temáticas? Não é para sair por aí brigando com quem pensa diferente, não é para sair por aí querendo colocar alguém na parede, não. Mas é importante eu conhecer a doutrina para que haja consolo, para que eu tenha consolo, para que eu tenha certeza do perdão, para que eu tenha certeza da comunhão com Deus. Então, conhecer doutrina não é para estar brigando com outros, mas é justamente para que eu, praticando aquilo, vivendo aquilo, eu sinta toda a paz e todo o consolo que vem
daquele sacramento, ou mesmo daquela doutrina. E nós, como Igreja Luterana, então, cremos, confessamos, ensinamos a famosa presença real. Isso talvez os que estão ouvindo, participando conosco, já ouviram muitas vezes os pastores dizerem, né, pastor Márcio, cremos na presença real. Mas o que isso de fato quer dizer? O que isso de fato quer ensinar? Nós temos... Jackson, tem uma expressão bastante interessante que a gente decora, né? Em, com e sob o pão e o vinho. Em, com e sob o pão e o vinho. Isso na nossa adolescência, lá quando a gente está na instrução de confirmandos, a gente parece que não faz muito sentido, né? Porque em, com e sob o pão e o vinho, né? Obviamente que isso está ligado à doutrina da presença real, né? Que o pastor Jackson vai falar agora, mas interessante que são expressões que a gente acaba decorando e levando isso a vida toda, e a gente acaba, às vezes, não parando para refletir o que significa tudo isso, né? Isso está diretamente ligado também a outra expressão, né? A questão da presença real, que é, então, o ponto central aí da questão da Santa Ceia. Continue, colega. Muito bem, a gente às vezes decora, ouve, né, muitas expressões e não sabe direito o que ela significa por vezes, né? Então, quando nós dizemos que nós cremos na presença real, nós dizemos que o pão continua pão, o vinho continua vinho, mas em, com e sob o pão e vinho, nós recebemos também o corpo e o sangue de Cristo. E aqui nós temos aí, como eu falei antes, 3 grandes linhas, né? Essa da presença real, que nós, como luteranos, ensinamos, confessamos, mas tem também a doutrina da transubstanciação, que é a ideia de que o pão é transformado no corpo e o vinho é transformado no sangue. Ou seja, quando eu, então, estou recebendo ali aqueles elementos, eu não estou mais recebendo pão e vinho, mas unicamente corpo e sangue de Cristo. Se nós não tivéssemos o texto de Coríntios, né, o 1 Coríntios 11, talvez ensinaríamos isso também. Depois até poderíamos abrir o texto e ali dialogar um pouquinho sobre ele, mas nós não cremos na transubstanciação, porque Paulo, quando vai tratar dos elementos, corpo e sangue de Cristo, ele continua chamando de pão e vinho. Lá em 1 Coríntios 11 é um texto muito legal para discutir, para falar, para estudar sobre Santa Ceia, porque tem vários temas ali, vários pontos, né? E um deles é este. Paulo continua chamando o pão de pão, embora diga que é o corpo, mas também chama lá de vinho, de cálice, embora também diga que é sangue de Cristo. Então, aquele texto lá é um dos textos decisivos, né, para essa questão de nós não ensinarmos a transubstanciação. Por outro lado, nós temos, então, também muitos grupos que ensinam, e hoje o grupo evangélico, onde nós também, claro, somos evangélicos, mas uma linha evangélica mais pentecostal, ou neopentecostal, e também da linha reformada, e aí vem Zwingli, o Calvino, enfim, toda essa linha teológica que vai ensinar a presença simbólica do corpo e sangue de Cristo. Onde, então, essas pessoas, esses grupos, entendem que o pão apenas simboliza, o pão só simboliza o corpo, e o vinho simboliza o sangue, mas não está presente ali. É uma visão bastante racionalista, porque o raciocínio é simples, né? Olha, se o corpo de Jesus está lá no céu, ao lado direito de Deus Pai, como ele vai estar aqui na terra também, lá na congregação São Marcos, aqui na congregação São Lucas Pinheirinho, lá em outra congregação, domingo de manhã no mesmo horário. Ou seja, é uma visão muito racional da coisa. E aí vai por esse caminho e diz, não, então ali só aquilo é só uma simbologia, só uma representação. Quando, na verdade, nós temos Jesus dizendo, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Por isso, nós cremos, então, na presença real. Portanto, quando eu vou na Santa Ceia, eu recebo o pão com gosto de pão, embora aquela hóstia, né, ou o pão sem fermento não tem muito gosto, não tem gosto de nada, mas ali continua sendo pão, embora recebo juntamente com esse pão o corpo de Cristo. O vinho vai ter cheiro de vinho, vai ter gosto de vinho, não vai perder isso por causa da consagração, mas juntamente com o vinho eu estou recebendo o sangue de Cristo.
Mas eu não entendo, como assim? Justamente, nós olhamos pelo campo da fé, nós vamos pelo caminho da fé e dizemos que Jesus disse, então cremos. Jesus não disse isso representa, isso simboliza, mas disse isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. Portanto, uma doutrina de grande consolo, porque nós não só enfatizamos o fato de ser corpo e sangue de Cristo, mas a grande promessa que consta quando Jesus então cria a Santa Ceia, para remissão dos vossos pecados, para perdão. Por isso a Santa Ceia para nós luteranos e para cristãos é tão importante, né? Ou seja, nós temos ali uma promessa de Jesus e que está diretamente ligada à nossa vida cristã do dia a dia. Por isso é um consolo tão grande. Colega Jackson, só fazendo um parênteses aqui rapidinho, lembrando que nessa questão da Santa Ceia, nós luteranos estamos bem mais próximos dos católicos, lembrando que Lutero, como um bom católico, né, ele não era necessariamente contra a doutrina da transubstanciação, né? Porque, como o colega pastor Jackson acabou de dizer, como está verdadeiramente a presença real do corpo e o sangue de Cristo ali, nós não entendemos. Nós cremos no que a palavra de Deus diz. A Igreja Católica, também não entendendo, criou-se a doutrina da transubstanciação, uma forma de tentar explicar como verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo está ali. E Lutero não era totalmente contra, né? Ele acabou se tornando contra essa doutrina por causa das consequências, né, que ela trouxe para a vida da igreja. A adoração ao elemento, né, a festa de Corpus Christi, né, a adoração à hóstia, né, como se fosse o próprio corpo de Cristo ali, e também a privação dos membros da igreja do receber o cálice também, quando o próprio Jesus diz, né, bebei todos deste. Então é bom lembrar que às vezes nós luteranos nos achamos, estamos tão longe da Igreja Católica. Não, nós somos herdeiros da Igreja Católica. Mas lembrando disso, Lutero, a princípio, não era contra a doutrina da transubstanciação, ele era contra a consequência disso. Por isso, né, continuou se aprofundando na palavra de Deus e, então, junto com os reformadores, trazem essa expressão da presença real que, né, é o que nós acreditamos, apesar de não compreendermos, mas o Espírito Santo nos convence pela fé. Siga. Uhum. Muito bem. Você acabou, então, colocando os nomes aos bois, né? Ou seja, comentando aí a questão da ICAR e também daí a gente poderia citar outros, né, da linha reformada. A gente tem uma pequena diferença na parte sacramental e sacrificial, né, com a Igreja Católica, que envolve uma doutrina parece às vezes bem parecido, mas tem uma diferença bem interessante. Mas é evidente que nós, como Lutero, né, quando a gente lê muito Lutero a respeito, ele no seu início ali, ele tem muitas características como um bom católico, né? Então é interessante lembrar. Mas eu acho que a divisão, né, pastor Márcio, dessas três grandes linhas aí já ajuda bastante a entender que nós temos a transubstanciação, por um lado, temos a simbologia do outro lado, e no meio estamos aí nós com a presença real. Né? O que eu gosto sempre de enfatizar com os confirmandos, né? Nós temos de um lado a simbologia, a representação, que existe apenas pão e vinho. Nós temos do outro lado transubstanciação, que passa a termos apenas corpo e sangue, e nós temos os quatro elementos, né? Temos o pão e o vinho, e que recebemos de forma natural e de forma sobrenatural, verdadeiramente, corpo e sangue. Uhum. Muito bem. Ok, acho que esse é o primeiro passo. Não sei se nós temos aí alguma pergunta já, Nicole, a respeito dos temas aí. Não, por enquanto mas senão ainda a gente não. Vai seguindo. Não, vamos seguindo. Ainda não chegou nenhuma pergunta. Pode continuar aí, colega gente. Mas deixa eu colocar então, já que o pessoal não está aí muito querendo... Eu não sei se a Nicole tem como colocar texto ali na imagem, de repente deixar do ladinho, mas eu diria, eu deveria ter talvez mandado esse texto antes, né? Mas aqui tem uma frase que talvez a gente poderia estimular eles a ver se isso é verdadeiro ou falso,
a gente já deu a resposta, né? Quem está prestando atenção já sabe responder. Mas a frase é o seguinte, né? Deixa eu ver qual que era a frase aqui. Na Santa Ceia, o pão apenas representa o corpo de Cristo e o vinho o sangue de Cristo. Verdadeiro ou falso? Já está aí uma para o povo discutir. Na Santa Ceia, o pão apenas representa o corpo de Cristo e o vinho o sangue de Cristo. Verdadeiro ou falso? Né? Por favor, coloque nos comentários lá, verdadeiro ou falso. Né? Repita a frase. Na Santa Ceia, o pão apenas representa o corpo de Cristo e o vinho o sangue de Cristo. Né? Afinal de contas, como poderia ser possível Jesus que está no céu estar também presente no pão e no vinho? Será que essa frase está ok? Será que você concorda com isso ou não? Enfim, isso aí, ó, está a frase aí. Na Santa Ceia, o pão apenas representa o corpo de Cristo e o vinho o sangue de Cristo. Verdadeiro ou falso? Né? Mas vamos seguindo. Acho que também já pode ir entrando um pouquinho na parte prática desse tema, né? Uhum. Por exemplo, nós temos uma preocupação muito grande com os elementos. E, claro, aqui existem algumas linhas que entendem diferente, né? Algumas compreensões diferentes, e não se importam em trocar o elemento, tanto na questão do pão e também na questão do vinho. Por que nós, como luteranos, usamos uma hóstia, usamos uma massinha, vamos chamar assim, né? Uma massa ali sem fermento? Poderíamos talvez usar o pão sírio, né? Que não tem fermento também, aquele pãozinho achatado que tem no mercado, mas é um pouco caro, né? Isso ia ficar um pouco complicado para nós usarmos todo o culto. E por que usamos vinho? Por que não usar suco de uva? Por que não usar Coca-Cola? Por que não usar água? Por que não usar leite? Por que não usar chimarrão? Opa! Né? Enfim, por que nós não temos o direito de trocar o elemento? As igrejas que trocam os elementos, por exemplo, e aí nós olhamos muito para a questão do vinho, usando outros elementos, café, chimarrão, suco de uva, Fanta-uva. Enfim, essas pessoas e esses grupos religiosos têm os seus motivos e não queremos entrar nesse campo, mas por que nós, luteranos, quando vamos à Santa Ceia, vamos encontrar sempre vinho? Por que nós vamos encontrar lá vinho, até um assunto que já houve grandes discussões, às vezes, né, em estudos, né? Poderia ser vinho tinto ou poderia ser outro vinho, né? Nós normalmente usamos o vinho tinto, mas poderia ser vinho branco? Né? Por que nós vamos encontrar vinho na Santa Ceia? Porque nós entendemos... Antes de entregar aí, já temos uma resposta que disse que é falso essa afirmação ali embaixo. Falso? Será que é falso? Claudemir disse que é falso essa afirmação. O Claudemir é bom. Final para descobrir. É um bom colorado, acho que ele tá no caminho. Hein? Vamos ver se a gente consegue aí até o final dar uma resposta tranquila, né? Volte ao vinho, colega Jackson. Isso. Bom, uma das coisas que é importante lembrar, né? Por que nós vamos então à Santa Ceia na Igreja Luterana e vamos receber lá sempre vinho? Se você for numa igreja luterana da IELB, você vai receber vinho. Se não receber vinho, não deveria ir nem na Santa Ceia. Para nós, esses elementos visíveis, pão e vinho, são muito importantes. Nós não temos em nenhum momento na Bíblia algum lugar que autorize a mudança dos elementos. Até eu já brinquei assim, não, mas vamos então, em vez de batizar lá com água, vamos batizar com leite? É tão bonito, é tão significativo. Não pode trocar o elemento. Mas então, por que nós podemos fazer isso com a Santa Ceia? Claro que existem vários temas que envolvem a questão dos alcoólatras, né? Tem temas que, às vezes, trazem algumas dificuldades. Mas isso não deveria ser o argumento para nós trocarmos o elemento de vinho para suco de uva, por exemplo. Nós entendemos que Jesus, ele usou o vinho quando criou a Santa Ceia. Ele usou o vinho quando fez lá naquela ceia, antes da sua morte, na quinta-feira à tarde, à noitinha, ele pega os elementos e aí então cria a Santa Ceia. Em nenhum momento nós vemos esses elementos na sequência da vida da igreja sendo alterados.
mesmo com o problema de excesso do consumo de vinho. E aí, até eu convido o nosso ouvinte a abrir o texto bíblico, acho que seria interessante nós darmos uma olhadinha lá em 1 Coríntios 11. Vamos lá. Que é um texto bem interessante a respeito, né? Então, você que tem em casa aí sua Bíblia, o seu celular, acesse lá, abra, né, o texto de 1 Coríntios, capítulo 11. Ali nós temos Paulo tratando desse tema, tratando do assunto Santa Ceia. E nós vamos ver no início, a partir do versículo 17 ali, relembrando a consagração, ou aliás, o momento em que Jesus então institui a Santa Ceia, e Paulo vai chamar a atenção desse povo que estava indo para a Santa Ceia de forma despreparada. Isso é um outro tema que a gente pode depois falar um pouquinho mais, né? Eles estavam indo de forma despreparadas, simplesmente para um banquete. E no começo a Santa Ceia era vista como um banquete, né? Só que as pessoas estavam indo lá mais preocupadas em encher a barriga, em tomar lá o vinho, do que, de fato, pensar e refletir sobre o porquê e qual era o resultado disso, né? E aí Paulo vai tratar lá no versículo 21, se você tem sua Bíblia aí, leia, até por favor, Márcio, acho que você está aí com o texto também, pastor Márcio, Sim. leia para nós o versículo 21. Pois na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição, e assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até a ficar bêbados. Isso, na linguagem tradicional diz, ao passo que há também quem se embriague. Não tem como se embriagar com suco de uva. Né? Você pode tomar 2 litros de suco de uva que você não vai se embriagar. Né? Então a igreja, no seu começo lá, na sua história, a gente vê que eles usavam vinho, eles não usavam outro elemento. Ah, não, mas então Paulo percebeu esse problema e mudou. Não, ele não mudou. Ele chama a atenção das pessoas, e aí vem os versículos que nós no catecismo também decoramos, e às vezes até ficamos um pouco com medo, e até é importante isso também, né? Lá no versículo 28 e 29, né? 28 e 29 vai falar sobre esse autoexame que eu preciso fazer antes de ir na Santa Ceia. Ou seja, por que eu vou na Santa Ceia? Eu estou indo lá simplesmente para comer um pedacinho de pão sem fermento e tomar um gole de vinho? Eu estou lá simplesmente para mostrar para os outros que eu estou indo na Santa Ceia? Não, existe um benefício pessoal, existe um benefício particular. E aí foi aquilo que nós falamos, para a remissão dos vossos pecados. A Santa Ceia nos consola. E agora, nesse período que a gente está vivendo, né, sem poder ir na Santa Ceia, nossa, né, as pessoas estão ali ansiosas, com muita vontade de participar. Que bom, que bom. Claro que isso não nos dá liberdade, depois acho que nós vamos concluir com isso, né? De fazer qualquer coisa, de ir, né, de fazer de qualquer jeito. Não, né? Mas Paulo, então, lá em Corinto, vai dizer o que para esse povo? Que estava comendo antecipadamente e bebendo demais. Gente, examine a consciência de vocês. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Percebam aqui, ele está chamando o corpo e o sangue de Cristo de pão e de cálice. Né? Então, a gente falou antes aí da transubstanciação, né? Ou seja, até nos versículos anteriores vai continuar essa ideia. Então, primeira coisa, examinar-se. E o que significa examinar-se? Significa se perguntar, eu sou ou não sou pecador? Porque a Santa Ceia é para pecadores. A Santa Ceia é para quem, de fato, entendeu e percebeu que fez algo que não agrada a Deus e que tenha, de repente, até magoado e chateado e prejudicado o próximo. Né? Ou seja, os mandamentos vão mostrar quem eu sou. E a conclusão precisa ser, sou pecador, mereço a condenação. Mas Deus, em seu amor, Jesus, em sua misericórdia e graça, nos entrega esse grande presente da Santa Ceia, que é para a remissão dos pecados. Então, quando eu me vejo pecador, e eu, pela fé, creio que a Santa Ceia é justamente para o pecador, eu vou querer participar da Santa Ceia. Ou seja, quanto mais eu olho para mim, mais eu olho para a graça de Deus, sim? Exatamente, não, só para mais um parênteses, né, lembrando que eu ainda peguei um restinho dessa época, né, mas mais antigamente, né, quem é você para ir na Santa Ceia, né?
Isso é um baile, passou a noite no baile e agora vai no domingo de manhã e na Santa Ceia. E é bom lembrar, é claro que isso está implícito nessa questão, mas infelizmente existe aqueles que pensam, ok, eu sou pecador, por isso eu vou lá na Santa Ceia, vou tomar o perdão dos pecados, aí eu estou pronto para mais uma semana para, né, vamos lá pecar de novo, né, para ir final de semana e receber. Não, sou pecador, arrependido e quero o perdão, né? Se eu não busco aquilo verdadeiramente que é o que a Santa Ceia me oferece, que é o perdão, né, não faz sentido. Obviamente que aí o apóstolo Paulo vai falar esse seria um outro assunto, né, da dignidade da participação, estar preparado ou não. Ao invés de eu estar lá recebendo esse perdão, estou recebendo o castigo de Deus. Antes de passar a bola de novo, estamos aí com um placar de 2-1 por falso, da nossa afirmação ali, e nós temos um comentário da dona Maria Luísa Valadão, lá de Pelotas, que disse que se fizer um autoexame, nem poderia ir na Santa Ceia. Obviamente que a gente entende nesse sentido da dignidade, como se fosse algo meu, né? Se a dignidade partisse de mim, obviamente ninguém iria na Santa Ceia, né? Mas é isso que o colega acaba de falar, ela é exatamente para nos dar o perdão, né? Para aquele que busca, obviamente, o perdão. Continue lá, colega. Isso, não, muito bem, obrigado aí né, esse comentário é muito interessante, porque quando eu for sincero comigo mesmo, né, ou seja, for sincero olhando para os mandamentos, eu nunca vou me ver com condições de ir na Santa Ceia. Eu preciso dos olhos da fé, que olha para esse Deus misericordioso, que está disposto a me perdoar. A esse Jesus que diz, vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ou seja, quem convida a ir à Santa Ceia é o próprio Cristo. Agora, para eu receber esse benefício, é importante que eu me veja pecador. Em outra linguagem, né, eu só tomo remédio quando me vejo, ou deveria, né, tomar o remédio quando me vejo doente. Né? Ou seja, se eu não me vejo doente, não me vejo pecador, eu não estou preparado, porque a Santa Ceia é para o pecador. Eu até às vezes digo no culto isso, se você não está se vendo pecador, não vá na Santa Ceia, porque você não está preparado. Você precisa se ver como um pecador, arrependido, olhando para esse perdão que Jesus oferece. E aí que está a grande graça de Deus. Não é porque nós merecemos, não é porque nós somos bons naquela semana, que daí então nós merecemos a Santa Ceia. Nós temos assim um pezinho dentro do pietismo, né, muito grande, do século XIX, que nos faz ter essa visão, né? Não, eu sou uma pessoa boa, correta, não matei, não roubei, então eu posso ir na Santa Ceia. E vou receber de joelhos para mostrar todo o meu, né, a dor que eu estou sentindo e tal. Então Deus vai me olhar e ver como alguém que merece. Nada contra quem quer ir na Santa Ceia de joelhos, nada contra nesse sentido. Mas muitos usam, né, toda essa temática aí para se auto-justificar, né, para se ver como alguém que merece a Santa Ceia. Não merecemos. Né? Mas Deus, em seu amor, vem ao nosso encontro, e o final de semana, esses textos aí nos fazem lembrar disso, né? É o bom pastor indo atrás da ovelha perdida, que resgata e quando encontra, coloca em seus ombros, faz uma grande festa. Né? Volta a ser cuidada e protegida pelo bom pastor Jesus. Deus quer isso. Deus quer nos ver bem. Deus quer nos perdoar. Né? Deus quer caminhar conosco. E acho que a fé nos faz sempre lembrar disso, né? Oi? Às vezes é uma confusão quando se fala do presente da Santa Ceia nesse sentido. Eu fui bonzinho, agora Deus vai me presentear com a Santa Ceia. Eu fui bonzinho, Deus vai me oferecer uma jantinha agora lá, né, dos amigos. Não. O presente que ele oferece, obviamente, na Santa Ceia, como o sacramento em si, mas é o perdão, né? E o perdão não é para o bonzinho, o perdão é para o ruinzinho, né? O perdão é para o pecador. Exato. Então, mas há realmente é uma herança que a gente traz aí do pietismo, né? Que não é fácil de se eliminar, mas isso sempre com o estudo a gente vai seguindo adiante. Deixa eu só ver como está o placar ali. 3-3.
Opa, olha! O verdadeiro tinha virado, mas o falso fez mais um ponto agora, tá 3-3 ali a afirmação. E ninguém aqui, né, pastor Márcio, nós não vamos entregar ninguém quem disse verdadeiro ou falso, apenas lá, eu acho que foi o Claudemir, né, que você comentou, mas não vamos aqui entregar ninguém, então fique à vontade em colocar o que você pensa mesmo. Tá certo. Só uma questão ainda, que eu me lembro da questão do vinho, né? Outra questão que poderia render todo um estudo, a gente, uma vez de férias lá em Cacoal, encontrei um amigo de infância e que ele, por muito tempo, ele participou da nossa igreja, ele nunca se tornou luterano, mas ele ia na reunião de jovens, tinha uma relação muito legal com os amigos lá, e aí ele começou a namorar uma moça de uma igreja mais pro lado do pentecostalismo, e aí uma noite encontrei ele, a gente começou a conversar sobre Santa Ceia, e ele falou, não, porque é suco de uva e tal. Aí vem a questão linguística, né, que hoje você vai falar com um judeu, ainda hoje, o termo fruto da videira se refere à bebida, ao vinho com álcool, né. Aí eu falei para ele, né, eu não vou entregar o nome dele, falei, Joãozinho, cara, olha, hoje você vai chegar em casa e vai escrever, querido diário, hoje fomos na lanchonete, comemos cachorro-quente, tomamos Coca-Cola. Aí, sei lá, seu tataraneto achou o diário e vai olhar, assim, não, mas o tataravô não tomou Coca-Cola, ele tomou Fanta. Mas se você escreveu Coca-Cola, né, aí a gente também se apega a essa questão escriturística, linguística, né? Então, por que, se é dito uma coisa, né, e tem tantas outras evidências, né, que a gente não vai entrar nessa questão agora, mas só que eu me lembrei antes quando falamos dos elementos, né? Continue que eu vou achar uns comentários aqui, vai falando aí. Ou eu já... Não, eu já falo. Por que na Santa Ceia tem que ser pão sem fermento? E o vinho? Vinho nós já falamos, né? O pão sem fermento. Isso, não, boa. Respondemos agora, pode ser? Depois, se tiver mais alguma aí. Pode ser? Eu ainda faço mais um complemento, assim, né, pastor Márcio? A gente entende que, às vezes, há uma ideia até de preocupação com pessoas que têm problemas com alcoolismo, por exemplo, dos exemplos, né? Então vamos trocar o elemento, botar suco de uva, ou coisa do tipo, para não ter nenhum perigo, né? Só que isso... É importante lembrar que a Bíblia não nos dá esse direito de trocar o elemento. Nós vamos tratar pastoralmente, nós vamos tratar do assunto de uma forma com muito cuidado, com muito carinho, muito amor, mas não vamos usar esse exemplo para nós trocarmos o elemento, porque a Bíblia não nos permite isso, nós não temos essa autorização para mudar o elemento só por questão social, por questão de algum problema, né, do século XXI, ou do século XX, do século XIX, do século que for, porque desde o começo nós vemos a igreja usando vinho e também a gente vai ver Jesus instituindo com vinho. Você citou o exemplo dos judeus, né? Acho que é muito tranquilo isso. Você ver hoje uma festa da Páscoa dentro do judaísmo, o Pessá, né? Fazer aquela cerimônia com suco, nunca, né? Os caras iam ficar doidos, né? Ou seja, vai usar o elemento, vai usar vinho, né? Ervas amargas, vai ter lá o cordeiro, e vai ter vinho, não vai ter suco, né? Então, o próprio judaísmo hoje vai nos lembrar, e eles são muito criteriosos nisso aí, eles têm um cuidado muito grande, né, com todas as cerimônias do Antigo Testamento, e Páscoa nos faz lembrar a saída lá do Egito, né? Então, o próprio judaísmo hoje vai nos trazer um elemento importante, né? Mas acho que o mais legal é sempre lembrar disso. A Bíblia não autoriza nós trocarmos o elemento. Entrando então agora na questão do pão sem fermento. Aqui existem algumas discussões bem interessantes, né? Há quem defenda, inclusive luteranos, que não há problema em usar outro tipo de pão, né? Eu, particularmente, aí, talvez o pastor Márcio pode pensar diferente, ou mesmo quem está nos ouvindo pode pensar diferente, mas se nós, então, enfatizamos tanto o uso do vinho, não permitindo, não concordando com quem usa outro elemento, suco de uva, Fanta uva, café e assim por diante, por que isso nos daria o direito de usar pão com fermento?
E por que isso? Porque quando Jesus lá, ele pega, né, ele pega os elementos da ceia pascal, eles estão dentro da festa dos pães asmos. Ou seja, não havia pão com fermento na casa do judeu. Ou seja, ali nós temos um contexto muito interessante, porque quando Jesus institui a Santa Ceia, está dentro de uma festa, pães asmos, ou seja, pão sem fermento, e Jesus então consagra, institui a Santa Ceia. Logo, entendemos que Jesus não encontrou, porque não havia na casa de um judeu, isso porque o fermento é um símbolo do pecado, né? Ele tem uma simbologia aí do pecado. Logo, não teria na casa de um judeu, naquele contexto, naquela semana ali, pão com fermento. Então, Jesus usou e instituiu a Santa Ceia com pães sem fermento, o pão asmo, né? Ou seja, o pão... Hoje a gente usa a hóstia, né? Mas poderíamos usar um outro pão, desde que esse pão não tivesse, então, ali junto o fermento, né? Enfim, em poucas palavras, a explicação é por aí, né? Eu gostaria de lembrar, eu lembrei agora uma questão dos elementos e da tradução, né? A gente falou do vinho, a expressão que é usada ainda hoje, né, entre os judeus, que se refere ao vinho com álcool. Há uns anos atrás, no grupo de e-mails de pastores da nossa igreja, se falava muito sobre qual tradução usar nas igrejas, se a nossa igreja teria uma tradução oficial. Vamos manter a tradução de Almeida, vamos adotar oficialmente a nova tradução na linguagem de hoje. E aí eu me lembro de uma discussão, em tal texto a tradução de Almeida combina melhor com as nossas doutrinas, já em tal texto a nova tradução na linguagem de hoje combina melhor. E aí eu me lembro de um e-mail que o nosso querido professor do seminário, o Dr. Wilson Scholz, que trabalha diretamente com a tradução da Bíblia no mundo inteiro, né? Ele disse uma coisa que eu guardo até hoje, eu sempre falo isso na instrução de adultos, estudo bíblico, sempre quando há oportunidade eu lembro disso. Ele disse assim, não com essas palavras, né? Só lembrando que ele disse, não são as nossas convicções que devem nortear a tradução da Bíblia, mas é a tradução da Bíblia, né, da forma correta, que vai mudar e vai orientar as nossas convicções. Então, se eu tenho dentro de mim que tomar bebida alcoólica é pecado, eu vou fazer o texto bíblico me dizer isso, né? Quando, na verdade, eu devo olhar para o texto bíblico e dizer, não, o texto bíblico diz isso, se eu tenho convicções diferentes, eu preciso mudar, e não mudar a Bíblia, ou dar uma forçadinha na tradução, né? Só com essa questão dos elementos, principalmente do vinho, né? Uhum. Colega, vamos seguindo. Está muito interessante, eu estou gostando muito. O tempo está passando, não sei se daqui a pouco podemos falar um pouco sobre o documento. Não, acho que senão vai... senão não ficar até amanhã aqui. Posso seguir? Por favor, por favor. Então vamos lá, né? Partindo então mais para a parte prática, e aí o pastor Márcio enfatizou também a questão do documento que os pastores receberam, acho que muitos líderes da igreja, muitos membros também receberam, que é um documento da CTRE, que é um grupo dentro da igreja luterana que estuda certas doutrinas, né, certos elementos. Até CTRE significa, né, teologia, Comissão de Teologia e Relações Eclesiais, CTRE. E ela é chamada pela diretoria nacional, ou mesmo por outros meios, para se posicionar com relação a algumas questões doutrinárias. E aí, quando nós entramos para a parte prática da Santa Ceia, e olhando para esse contexto que nós vivemos hoje, a pergunta é como é que nós podemos distribuir a Santa Ceia, se é que podemos distribuir a Santa Ceia, de um modo diferente. E aqui, me perdoem, né, eu sou bem favorável ao documento. Eu acho que, às vezes, numa tentativa, né, de querer ajudar as pessoas, se tem uma criatividade muito grande, e eu não sou contra a criatividade, mas em doutrina não dá para se mudar só porque é interessante ou porque é bonito. E aqui vai uma palavra um pouco mais direta, assim, né? Nós não podemos ser criativos ao ponto de mudar coisas essenciais na doutrina. Por exemplo, batizar por Wi-Fi, né?
Você já pensou fazer um batizado, jogar água no monitor, a pessoa do outro lado lá pega um balde de água, joga na cabeça e aí está batizado, né? Isso é uma criatividade que prejudica e que não ajuda em nada, né? Então, na Santa Ceia, o assunto Santa Ceia, eu vou pelo mesmo caminho e concordo com o documento, deveria naturalmente concordar com o documento, mas eu reforço e apoio totalmente o documento que visa, que se preocupa em não fazer com que as pessoas tenham dúvidas quanto à Santa Ceia. E esse é o grande ponto da questão, né? Vamos imaginar esse contexto que a gente está vivendo. Quem não quer ir na Santa Ceia? Né? Quem é que vai todo final de semana no culto e que ia na Santa Ceia todo final de semana na igreja e agora está totalmente, né, distante da comunhão dos irmãos, está distante da Santa Ceia? Quem não está com vontade de ir? Né? Aquele que é inativo, aquele que é indiferente com as coisas de Deus, não está nem aí, né? Mas para aquele que tem uma vida cristã preocupada com as coisas de Deus, sem dúvida está com grande vontade de ir na Santa Ceia. E dentro disso, muitas vezes a liderança, os pastores, né, são cobrados para criar alguma alternativa para poder distribuir a Santa Ceia. E eu já falei isso em outros momentos, digo aqui também, eu não concordo com a Santa Ceia drive-thru, né? Onde, imaginemos, o pastor está na igreja dando culto de forma online, em dado momento ele faz a consagração dos elementos e aí vai até a porta da igreja, até lá fora na rua, as pessoas fazem fila na rua e vai entregando a Santa Ceia. Sei que outras denominações já fizeram isso e vão continuar fazendo. Tudo bem. Mas eu, como luterano, e eu, como pastor da igreja luterana, não concordo com essa prática. Respeito quem, de repente, vai até ter alguns argumentos aí a favor disso. Mas eu acho que é muito complicado porque foge da ideia da Santa Ceia. A Santa Ceia é para perdão, como nós estamos falando. E quando eu mudo a parte doutrinária ou prática dela, eu posso colocar em dúvidas. Será que, de repente, aquilo é Santa Ceia ainda? Será que é, de fato, pão e vinho, corpo e sangue de Cristo? Então, ir na Santa Ceia com dúvidas não é saudável, não é bom, né? Ah, mas já estamos 2 semanas sem ir na Santa Ceia, já estamos 1 mês sem ir na Santa Ceia, já estamos há 2 meses sem ir na Santa Ceia. Ora, há pouquinho tempo atrás, nós tínhamos 3 vezes Santa Ceia por ano. Há não muito distante atrás, nós tínhamos Santa Ceia 1 vez por mês. E se o cara não fosse no culto naquele da Santa Ceia, ficava 2 meses. Se o cara não foi, 3 meses. É evidente que nós nos acostumamos a ter a Santa Ceia todo final de semana, e eu não estou dizendo que isso não é bom, eu não estou aqui dizendo que isso não é importante. Pelo contrário, a gente falou antes aí da importância da Santa Ceia. Ela é muito boa, ela é uma coisa extraordinária. Mas nessa ansiedade, às vezes, eu acabo criando alguns caminhos e alternativas que são questionáveis. E isso não é bom, não é saudável, né? Nós, como luteranos, sempre criticamos aquela prática de algumas pessoas de colocar lá o copinho de água em cima do rádio, aí alguém faz lá uma oração, depois você toma aquele copo d'água e você então está abençoado e tudo mais. Nós sempre condenamos isso. E agora alguns querem fazer isso com a Santa Ceia. O pastor, então, na igreja faz lá, diz as palavras, eu em casa estou lá com pão e vinho, e aí então o pastor consagra de forma Wi-Fi, né? Isso, no mínimo, coloca em dúvidas. Será que é bom ir na Santa Ceia com dúvida? Será que é só para ir lá, de repente, cumprir com um ritual? Será que eu não estou colocando a Santa Ceia num campo meio da superstição também? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados, e acho que essa reflexão ela é importante nesse momento, né? Então, Santa Ceia, ela visa justamente reunir as pessoas, estar junto, né? Aquele momento onde o pastor, então, faz a consagração, e naquele momento, naquele espaço, se faz a distribuição. Fora disso, é mudar um pouco aquilo que a igreja sempre praticou e fez. Ah, não, mas nós estamos vivendo um outro tempo, então podemos mudar. E aí o parecer da CTR diz, não,
vamos com calma, não vamos mudar aquilo que sempre foi praticado e que sempre nos trouxe segurança. Será que vale a pena nós, então, mudarmos só para ter, então, aquele momento e ter dúvidas se de fato ali é Santa Ceia? Né? E eu, particularmente, entendo que Santa Wi-Fi não é Santa Ceia. Eu acho que a gente tem que cuidar um pouco essa criatividade e tudo mais, né? Como eu falei antes, a história mostra que nem todo final de semana as pessoas recebiam a Santa Ceia. Né? Exatamente. Eu já vou roubar um pouco, provavelmente, a fala do colega Jackson, mas uma parte que eu achei muito consoladora, e isso a gente sabe, mas é bom a gente ouvir e ler de novo. E aí eu gostaria de pegar, né, a nossa dogmática. Eu tenho o sonho de um dia poder ter, uma vez por semana, sentar com os nossos membros e ler a dogmática, falando de definição do termo meios da graça, para oferecer e transmitir aos homens os méritos que Cristo adquiriu para o mundo por sua morte na cruz. Deus emprega certos meios externos, visíveis, pelos quais o Espírito Santo opera e mantém a fé, e assim cumpre a salvação do pecador. Mais adiante, os nossos dogmáticos definem os meios da graça como, aí vem toda uma expressão em latim, que eu vou traduzir agora para vocês, a base da Bíblia, eles reconhecem como meios da graça ordenados por Deus apenas a palavra, os sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. Esses dois como a palavra visível. E aí vem o consolo, que o documento diz, são meios da graça. A Santa Ceia não é o único. E nós temos o grande consolo, né? Estamos aí, os pastores, os que têm cabelo, né? Perdendo o pouco que tem, para aprender a lidar com essa tecnologia, e a palavra de Deus está sendo levada para dentro da casa das pessoas. As pessoas têm a palavra de Deus dentro de casa, a Bíblia ali para eles lerem, tem. Os pastores têm feito os estudos bíblicos, devoções, os cultos pela internet, o povo tem se alimentado. Mas aí eu penso nessa questão que o colega falou, a respeito das pessoas transformarem a Santa Ceia em algo mágico. Nós sabemos que o ser humano ele é muito do visível e do palpável. E muitas vezes, eu acho que no nosso coração, no coração de muitas pessoas, talvez tenha essa questão. Ah, não, mas só a palavra não basta. Eu preciso ir lá, né, comer o pão e beber o vinho, porque isso sim tem toda uma questão, e aí vem a questão mágica, sei lá, por trás, né? A gente precisa confiar que sim, a palavra de Deus, ela, como o próprio apóstolo Paulo diz, né, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Não só vem como é fortalecida e é alimentada, né? Continue, colega. Não, acho que é perfeito, né? Enfatizar que, de fato, a palavra, né, ela tem está sendo usada, né, constantemente. E se nós fôssemos avaliar, né, e relembrar, por exemplo, a partir de quando, no nosso contexto, na Igreja Luterana, a partir de quando um jovem passa a receber a Santa Ceia? 13, 14, 15 anos. Ora, até lá, como é que ele foi mantido na fé? Ele estava sem fé? Ele estava fraquíssimo na fé? Não, muitas vezes até jovens consagrados, né, demonstram uma fé muito forte, vibrante, preocupada com as coisas de Deus, da igreja. Ou seja, até lá a palavra manteve esse indivíduo, esse jovem, na fé. Então, quando nós pensamos nesse contexto hoje, e aí o colega Márcio falou muito bem, nós temos a palavra que está sendo anunciada, pregada, né, explicada. Essa palavra não volta vazia. A mesma palavra que cria a fé é a palavra que mantém a fé. Né? Então, a Santa Ceia é um dos, né, mas não é o único. E com isso, aqui a gente reforça, eu não estou em nenhum momento diminuindo a importância e o valor da Santa Ceia. Mas é o contexto que nós estamos vivendo em não colocar a Santa Ceia num patamar máximo, né? Como se eu não tomar a Santa Ceia lá em 3 semanas, eu vou perder a fé e vou para a condenação eterna. E aí, é importante que os pastores, de fato, conversem com aqueles que estão vivendo, de repente, esse drama. Né? Estão ali preocupados com essa ideia. Poxa, mas eu não estou na Santa Ceia, eu posso, então, não estar bem na minha fé.
é importante procurar o pastor, conversar com ele, para justamente reforçar essa ideia de que a palavra em casa, lida, o pastor que faz, né, as transmissões de estudos, de cultos, essa palavra continua eficaz, né? Porque eu estou ouvindo essa palavra. Diferentemente da Santa Ceia, que eu preciso comer ela, né? Junto num contexto de presença, junto ali com os irmãos na fé, né? Por isso que eu falei, a Santa Ceia, o Wi-Fi não é caminho, não é certo, né? Mas vamos pegar, de repente, o nosso documento, né? Eu aqui peço que a Nicole coloque para nós lá o ponto 4, e aí vamos também o horário já está bem extenso, né, pastor Márcio? Então, a gente acabou aí enfatizando outras coisas, vamos né? fazer passar essa parte, já vamos iniciando, tem uns comentários, uma pergunta, e aí já encaminhamos para o final também. Ponto 4. Isso, até por favor, leia para nós aí. Ponto 4. Devido à inexistência de limites para o Senhor agir com sua graça, mesmo não podendo ir ao templo para o nosso culto comunitário, não nos faltam meios da graça que nos trazem perdão, amparo e consolo. Temos utilizado vários recursos que põem os meios da graça junto a nós. Deus seja louvado por isso. Isso foi o que, né, o pastor Márcio comentou antes também, de toda essa palavra de Deus que está aí disponível. Então, o próprio documento, né, da CTRE enfatiza isso. Nós estamos tendo contato com a palavra. E na sequência, por favor, leia o ponto 5. É dádiva divina podermos falar em meios da graça, porque se trata de uma verdade que nos brinda com um extraordinário consolo no presente momento que o mundo vive. As limitações impostas pela pandemia nos impedem de receber um meio da graça, ou seja, a Santa Ceia. Contudo, não nos alijam do alcance gracioso de Deus pelos outros meios que ele escolheu utilizar. Então, não nos impedem de receber um meio, né? Então, aqui está o grande ponto. E aí, até se de repente o pastor Márcio também quiser aí enfatizar, né, alguma coisa, mas eu já iria lá para o ponto 8, mais para o finalzinho, onde nós temos ali os dois pontos, né, que eles enfatizam. No ponto 8, nós temos ali, logo no comecinho, né, são aqueles que respondem favoravelmente às duas questões básicas do parecer da CTRE. Primeiro, que não provocam nenhuma insegurança nem questionamento sobre a propriedade bíblica e teológica da sua utilização e administração. Ou seja, eu não posso ter dúvidas. É muito inseguro eu criar um outro sistema, um outro jeito de Santa Ceia, porque isso pode gerar insegurança. Hein? Vamos lá, o pastor vai na igreja falar as palavras e eu então vou colocar lá os elementos em algum lugar e na hora que terminou a consagração, então eu vou tomar essa Santa Ceia. Isso gera insegurança, né? Eu até pensei assim, não, poxa, se isso fosse válido, eu poderia muito bem, na hora do culto lá, pedir para gravar, né, o pastor falando, na hora da consagração ali, e eu, então, ter no meu celular, domingo de manhã não pude no culto, ou sábado de noite não pude no culto, então domingo de tarde, estou de boa lá, pego um pouco de vinho, pego um pouco de pão ali, coloco o som gravado do pastor dizendo aquelas palavras lá, porque é o chamado e ordenado, então ele tem autoridade para tal coisa, e eu então estou ali recebendo Santa Ceia. Não, sabe, é uma criatividade às vezes que exagera e vai para um campo da insegurança. Então, o documento é muito bom nesse sentido de não colocar nenhum tipo de dúvida, né? Qualquer coisa a ser feita de forma diferente vai gerar dúvidas e não vai dar a garantia de que, de fato, nós estamos recebendo ali pão e vinho, corpo e sangue. E ainda no finalzinho, né, temos ali o segundo ponto, né? Mas quase isto ali, né? Segundo a questão básica, o ser igreja não nos factula o direito de contrariar determinações governamentais e de autoridades de saúde. Ou seja, se a recomendação é de que nós fiquemos em casa, que tomemos os devidos cuidados, que não haja aglomeração de pessoas, então vamos tomar um cuidado também nesse sentido.
o governo não está nos proibindo, seja ele municipal, estadual ou o governo federal, não está nos proibindo de ouvir a palavra, das igrejas anunciarem a palavra. Que bom que não estamos nesse patamar. O que nós temos é uma orientação no campo da saúde que visa justamente uma preocupação com a saúde física, né? Mas, como o próprio documento aqui enfatiza, nós temos aí tantas alternativas e meios de ouvir a palavra e de se manter firme, né, nesta fé. Não sei se o pastor Márcio tem mais alguma coisa para enfatizar aí do documento? Não, acho que esses pontos acho que foram importantes. A gente não combinou, mas eu acho que foi isso o que nos deixa muito claro, né? O consolo de sabermos que há outros meios da graça, né? Que a palavra de Deus está sendo pregada, e isso nenhuma autoridade vai poder tirar de nós. Isso é muito bom, e valorizarmos, né? Vamos valorizar mais essa pregação da palavra, né? Para finalizar aqui, então, o verdadeiro perdeu o falso, 4-3. Caramba! Porém, um comentário da Elisângela Schmidt Jacobsen. Ele não representa, ele é, né, o corpo e o sangue de Cristo. E já uma pergunta, né, que aí o pastor Jackson faz os seus comentários, já responde essa pergunta e já vai fazendo também suas considerações finais, sua despedida. Pergunta: e quanto à distribuição do vinho, não seria melhor o cálice coletivo em volta do altar ao invés dos copinhos? Nós temos até as 2 horas da manhã para conversar, pastor Jackson. Boa, agradeço a pergunta, ela é muito oportuna e acho que é uma reflexão interessante, né? Mas vamos talvez, antes de responder essa pergunta, ainda fazer alguns comentários, né? Primeiro deles, né? Que bom que as pessoas estão querendo ir na Santa Ceia. Que bom que elas têm vontade, que bom que elas desejam, né, receber o corpo e sangue de Cristo, o pão e o vinho, para perdão, para consolo e para paz, né? Nós tivemos, inclusive, ontem reuniões com o departamento aí da área da saúde do Estado, justamente prevendo uma liberação ou não. E o que nós percebemos é que existe uma grande preocupação com a saúde das pessoas. É evidente, mas estão abrindo lojas e por que não podem abrir a igreja, né? São coisas um pouco diferentes. E o grande problema é quando alguma responsabilidade pode também cair sobre o pastor, sobre a diretoria e sobre aquela congregação. Então é importante que haja uma sintonia, uma sinergia nesse sentido, que se caminhe junto, né, entre governo e igrejas, e esse diálogo aqui no Paraná, Curitiba, a gente está tendo de uma forma muito tranquila, né? O pessoal tem procurado a igreja para também ouvir a igreja, né? Então, acho que é muito importante que nós tenhamos muita calma, muita tranquilidade nesse momento. Continuemos a ouvir a palavra de Deus, continuemos a refletir sobre ela, e que Deus permita que logo possamos, né, nos reunir na igreja em grupos menores. Eu sei que algumas cidades já estão fazendo isso, né? Mas aqui em Curitiba, Grande Curitiba, ainda não. Então, tomara que logo possamos nos reunir, que seja em grupos pequenos, poder ir na Santa Ceia, poder rever os irmãos, sem abraço, sem aperto de mão ainda, mas poder estar junto, né, com estes que professam essa mesma fé que nós professamos. E que continue orando, né, para necessidade maior. Muitas vezes são pessoas que já estão sozinhas, pessoas que vivem, né, com algumas dificuldades familiares, aí o isolamento é maior. Então, orar por essas pessoas também. E no assunto Santa Ceia, que logo possamos voltar a uma certa normalidade. Poder ir na igreja, ou mesmo o pastor podendo ir, né, nas famílias, ou enfim, algum outro jeito. Mas que, de fato, as pessoas que vão participar da Santa Ceia estejam presentes naquele momento devocional, momento de culto, ali junto em comunhão, né? Ou seja, no momento em que o pastor fizer um devocional, fizer orações, uma pregação, mais a Santa Ceia, junto nesse momento a Santa Ceia, que as pessoas participantes desse momento estejam ali presentes, e não criar aí algumas alternativas, como dito hoje, e aí o nosso documento muitas vezes, muito bem vai por esse caminho,
que não tenhamos dúvidas com relação a receber de fato o corpo e sangue de Cristo, e não somente pão, e não somente um gole de vinho. Tá? Com relação aí ao VOF, né, acho que podemos responder isso. No começo nós enfatizamos bastante a ideia de que nós cremos, confessamos e ensinamos a presença real. Portanto, né, o pão não apenas representa, e não apenas, nem o vinho apenas representa, o pão e o vinho é. Então, esse ézinho que Jesus disse, não falou, isso aqui representa o corpo, isso aqui representa o sangue. Não, nós cremos na presença real, e não na presença simbólica ou representativa ali do corpo e sangue de Cristo nos elementos pão e vinho. Portanto, né, na Santa Ceia, o pão apenas representa o corpo de Cristo e o vinho, o sangue de Cristo. Falso, né? Nós entendemos que o pão é o corpo de Cristo e o vinho é o sangue de Cristo. E aí, olhando então para aquele comentário do cálice individual, né? Eu até estava tentando aqui enrolar para, de repente, o pastor Márcio entendê-la, mas vamos lá, né? A gente sabe que existe, várias perguntas sobre essa questão. Inclusive, a CTRE tem desculpa, a CTRE tem um documento sobre esse assunto. Até a gente pode depois distribuir, se caso alguém deseje ler. Mas nós entendemos que o recipiente ele não é o fundamental para ser Santa Ceia ou mesmo receber a Santa Ceia, né? Então, nós entendemos que se a igreja decidir continuar praticando aquilo que sempre foi praticado com o cálice comum, ou seja, onde todo mundo recebe do mesmo cálice, não tem problema nenhum. Isso não está errado, não é que em algum momento isso passou a ser errado. Continua certo, não tem problema nenhum. A forma com que eu vou receber em fila indiana, na frente do altar, ao redor do altar, né, que é muito bonito, né, tem uma simbologia muito legal nisso aí. Mas, às vezes, tem igrejas que não têm o espaço não permite isso. Então, o que a igreja decidir com relação à forma de distribuição, está tranquilo. Ou seja, não é a fila indiana na frente do altar ou ao redor do altar que vai tornar a Santa Ceia melhor ou pior. Vai ser Santa Ceia por causa da palavra e dos elementos. A questão do cálice individual, aí a gente entra num campo que acho que começou muito a ser usado após ali a gripe H1N1, né? E aí tem toda uma problemática ali. A gente sabe que tem álcool também no vinho, já ajuda nesse sentido e tal. Mas, infelizmente, muitas pessoas têm essa questão higiênica, né? Nem todos tomam o cuidado, né? Nem todos acabam, às vezes, se cuidando na hora de tomar a Santa Ceia. Eu sei que o pastor passa, né, muitas vezes lá o paninho ou a toalhinha, mas ainda assim, né, algumas coisas, alguns seres estranhos, né, apareciam em cima do vinho depois de muitas pessoas receberem a Santa Ceia. E muitos acham isso inconveniente. É falta de fé? Não entendo dessa forma. Por que então nós podemos receber a Santa Ceia, e o vinho especificamente, num cálice individual? Porque a Santa Ceia não depende do recipiente. Se eu quiser usar, né, um cálice comum, beleza, mas não é errado eu receber em cálices individuais. Porque se nós fôssemos usar o mesmo argumento, a mesma linha de pensamento, nós teríamos que ter um pão, um único pão, quebrar esse pão e aí então entregar a hóstia, entregar o pão, né, propriamente para o comungante. Nós hoje recebemos as hóstias individualizadas. Por que ela pode? Lá diz que Jesus pegou o pão, quebrou o pão e entregou, né? Então, se nós usarmos o argumento de que o cálice individual é errado e não é Santa Ceia, então não poderia ser usado também lá as hóstias separadas. Teríamos que ter um pão, poderia até quebrar na hora lá vários pedacinhos e entregar, né? Mas tudo do mesmo pão. E não é assim que funciona, evidentemente, porque nós entendemos que o pão está ali, o vinho está ali, e a forma com que isso ali acontece, a distribuição, não torna a Santa Ceia melhor ou pior, mas a palavra de Deus.
Beleza, colega. Para a gente ir encerrando aqui alguns comentários que a Nicole pediu, você olha, esse é meu comentário, compartilhamento lá do Instagram. A primeira aglomeração que eu quero é poder ir na igreja, ver aquela casa lotada e todo mundo se emocionando, sentindo a presença de Deus e agradecendo por ter passado por essa tempestade. Acho que esse é o desejo de todos nós cristãos. Alguns comentários ainda aqui, rapidinho, para a gente, já estamos aí adiantado no horário, né? A Ilse Wolf, boa noite, pastor, para vocês, pastor, mensagem linda e consoladora, confortadora. Acho que é isso que a gente quis trazer essa noite, a Santa Ceia como um grande consolo, né? A Evani Kundi, pastor, eu participo da ceia todas as vezes, e acho que assim como nos alimenta o nosso corpo, devemos alimentar a nossa fé. Quero saber se estou certa. Obviamente, né? Só lembrando que a Santa Ceia não é o único meio de se alimentar a fé, né? Muitos abraços de todos os cantos do nosso país aí, e o meu abraço aí, o meu agradecimento ao colega Jackson por ter topado essa nossa experiência. Acho que foi muito interessante. Quem sabe em outras oportunidades a gente trazer mais assuntos doutrinários como a Santa Ceia. Muito bom a gente refletir novamente, falar a esse respeito, dar abertura para os nossos irmãos perguntarem, comentarem. A gente só tem a aprender e a crescer juntos com isso. Pastor Jackson, dê seu recado final e assim nós vamos encerrando também o nosso estudo bíblico. Muito bem, mais uma vez agradeço ao pastor Márcio, né, pelo convite de participar desse momento dividido assim, né? Eu não tinha ainda participado desse momento com câmera dividida, aí acho que ficou bem bacana, até acho que funcionou bem a internet, né? Deus abençoe esse momento também, funcionou tudo tranquilo, né? Que bom. E também agradeço a todos que participaram, aqueles que vão no futuro também ouvir esse momento aí de estudo. Que bom, coloque lá os seus comentários, né, as suas dúvidas, o pastor Márcio certamente irá lê-los e, né, respondê-los também. E desejar que Deus logo mude esse panorama. Ele está puxando a nossa orelha muito bem, né, uma disciplina muito visível, muito presente, momento de reflexão, momento de perguntas, né, com relação ao porquê de tudo isso, e que Deus continue nos ensinando, mas ao mesmo tempo que Deus permita que a sua palavra continue sendo pregada. Ele disse, enquanto que houver mundo, a palavra vai ser pregada, né? E isso nos consola muito. E que possamos, de fato, nos agarrar cada vez mais nessa palavra tão fantástica, como a gente vai ouvir no final de semana, desse pastor que vai atrás, o pastor Jesus que deu a sua vida pelas ovelhas. Nós temos um Deus que nos ama, um Deus que quer nos salvar, um Deus que já nos salvou em Jesus e que quer salvar mais pessoas. E que não somente a Santa Ceia, mas tudo isso que Deus nos concede, possa, de fato, pela ação do Espírito Santo, nos preservar na fé verdadeira e, por ela, herdar a vida eterna. E eu faço voz com aquele comentário que foi dito, né? Que possamos logo na igreja estar lá todo mundo junto, reunido, cantando alto e forte e agradecendo por poder voltar a essa normalidade. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quantas vezes esse versículo já foi dito? E acho que agora a gente está percebendo, talvez muitos, né, o que esse versículo de fato significa na vida do cristão. É evidente que igreja não são as paredes, mas é ali que nós nos reunimos, estar junto com os irmãos na fé. E que Deus possibilite isso logo. Tá? Deus abençoe o pastor Márcio, Nicole, Congregação São Marcos. Que Deus continue cuidando de vocês aí ricamente. E quando quiser, estamos aí à disposição para conversar, dialogar sobre esses temas tão importantes na vida da gente. Deus abençoe vocês e a todos que nos acompanham nesse momento. Ok, obrigado, colega Jackson, que ele abençoe também você aí, o colega Jackson, a Ângela, a comunidade de São Lucas do Pinheirinho. Também desejo a bênção de Deus para todos os nossos amigos que acompanharam esse nosso primeiro estudo bíblico aí, nessa nova experiência. E convido a todos, então, a juntos orarmos a bênção e assim, né, encerramos esse nosso momento de estudo bíblico. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Boa noite a todos, fiquem com Deus.